Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos dar sequência às nossas aulas. Vamos para a nossa terceira aula sobre o governo de Napoleão e o Congresso de Viena. Vamos lá? Napoleão, após ser derrotado na Rússia, teve uma baixa muito grande no seu exército, um desgaste muito grande e teve que enfrentar a formação da Sexta Coligação, que era composta por Áustria, Prússia, Rússia, Suécia e também o Reino Unido. Diante desse contexto de perda, de baixa no exército, desgaste na derrota na Rússia, Napoleão foi derrotado na Batalha de Leipzig e os inimigos de Napoleão se fortaleceram e em março de 1814 entraram vitoriosos em Paris. Napoleão, não tendo saída, acabou por assinar o Tratado de Fontainebleau, onde ele abdicou do trono francês e, em troca, ele recebeu ou receberia uma pensão de 2 milhões de francos anuais. Napoleão também recebeu o direito de plena soberania sobre a ilha de Elba e uma guarda pessoal de aproximadamente 1.200 soldados. No mapa ao lado, vocês podem observar onde fica a ilha de Elba, e onde Napoleão ficou preso durante a sua primeira derrota. Há quem vai questionar sobre Napoleão ter ficado muito próximo do continente, isso facilitaria uma fuga, fato que aconteceu. Outras pessoas vão dizer que era pelo fato de que seria mais fácil vigiar Napoleão. Fato que ele ficou na ilha de Elba e depois acabou fugindo. Assim que Napoleão foi preso, foi derrotado e foi exilado, melhor dizendo, na ilha de Elba, houve a restauração da dinastia Bourbon na França e a coroação do rei Luís XVIII, irmão de Luís XVI, já que Luís XVII desapareceu na Revolução Francesa, diante daquele caos, diante daquele período de matança, enfim. Assim que houve a restauração da monarquia absolutista na França, os franceses passaram por momentos de violência, perseguições, massacres, as pessoas queriam que questionassem o rei ali, sofreriam essas perseguições. Isso gerou também revoltas camponesas. Imaginem que a França passou pela Revolução Francesa, onde foram colocados os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Depois, a França passou pelo período napoleônico, onde houve a expansão da França. Depois retorna a monarquia. Nesse momento, os ideais da Revolução Francesa estariam perdidos. Isso gerou uma grande satisfação entre os franceses. E o Napoleão, ciente do que estava ocorrendo na França, ele acabou fugindo da ilha de Elba e avançou no território francês com sua guarda pessoal até chegar a Paris. Ele tinha o apoio do povo e parte do exército. Essa imagem, ao fundo, vocês podem observar que Napoleão tem uma história romântica, bem romantizada sobre esse episódio, vamos dizer assim, de que Napoleão, ao chegar de frente para o exército, teria feito um discurso que emocionou os soldados, no qual eles se encurvaram diante de Napoleão. Napoleão teria dito que estaria disposto a morrer pela França. Exército, eis aqui o seu imperador, ele estava de peito aberto ali para o exército, nessa imagem vocês podem observar. E o Marechal Ney, que estava a serviço do rei, no caso, que tinha ordens de prender Napoleão, e quando ele ordenou que o exército atirasse, eles não atiraram. Assim, Napoleão retomou o poder em março de 1815, e o rei Luís XVIII fugiu do país e participou de uma articulação militar contra Napoleão. Assim iniciou o governo de 100 dias de Napoleão Bonaparte. Assim que Napoleão retorna ao poder na França, no qual ele tinha abdicado, houve a formação da sétima coligação, Inglaterra, Prússia, Rússia e Áustria, os países que já haviam vencido Napoleão. E houve uma nova batalha. Napoleão foi derrotado na Batalha de Waterloo, na Bélgica. Há uma história sobre isso também, de que Napoleão teria dito que venci várias batalhas, porém as pessoas só vão lembrar da minha derrota em Waterloo. São uma das várias histórias
de Napoleão. Assim, houve o Tratado de Paris, em 1815, onde a França teve perdas territoriais. Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena, onde ficou até sua morte em maio de 1821. Aqui está a ilha de Santa Helena, onde Napoleão ficou até sua morte, mas o seu corpo, né, depois, durante o reinado de Luís Filipe de Orleans, ele foi trazido, né, foi tirado da ilha de Santa Helena e foi trazido até Paris, onde está até hoje. Após a derrota, né, de Napoleão, os países vencedores se reuniram, né, no Congresso de Viena, que tinha o objetivo de restaurar a estabilidade da Europa, tal como era antes da Revolução Francesa e também da Era Napoleônica. Assim, eles adotaram, né, o princípio da legitimidade. Só são legítimas as monarquias existentes antes da Revolução Francesa. Aqui cabe falar sobre o Brasil nesse contexto. Esse princípio da legitimidade, né, os reis teriam que retornar aos seus reinos, né, e a família real estava aqui, né, desde 1808 e veio para cá fugindo de Napoleão devido ao bloqueio continental, teria que retornar agora para Portugal. Porém, o príncipe regente, né, Dom João VI, ele declarou, né, que o Brasil se tornaria Reino Unido de Portugal e Algarves. O Brasil não seria mais uma colônia, mas um reino. Então ele não precisaria voltar a Portugal para estar dentro do reino. Então o Brasil deixou de ser colônia devido ao Congresso de Viena, né? E mais tarde a família real teve que retornar, ficando aqui seu filho, né, Dom Pedro. Isso acabou acelerando o processo de independência do Brasil. Mas voltando aqui para o Congresso de Viena, voltando para a Europa agora, eles prezavam também pelo equilíbrio europeu, o tamanho dos estados e exércitos. Então eles não queriam que nenhum estado europeu se tornasse hegemônico, né, para não ter um novo Napoleão. Com isso, houve o fim do Sacro Império Romano Germânico. E aí é uma contradição em relação ao princípio de legitimidade. Segundo o princípio de legitimidade, as monarquias existentes antes da Revolução Francesa iam retornar, elas eram legítimas. Então, o Sacro Império Romano Germânico teria que retornar. Porém, prezando pela questão do equilíbrio, eles não queriam que esse reino germânico fosse tão grande, tão forte, né, tão poderoso assim. Eles temiam que se sobressaíssem na Europa e decidiram, então, criar a Confederação Germânica, com 39 estados liderados pela Áustria. Assim, houve também a criação da Santa Aliança, tá, que era uma aliança militar, contra a expansão dos ideais liberais na Europa, liderada pela Rússia. Aqui vocês podem observar o mapa, né, europeu após o Congresso de Viena, né, e todas essas divisões, né. Então houve uma redefinição aí em algumas fronteiras, né, que queria retornar à Europa tal como era antes da Revolução Francesa, as conquistas de Napoleão, enfim. Então, pessoal, essa foi a nossa aula aí, né, a nossa terceira aula sobre o governo de Napoleão e o Congresso de Viena. Até a próxima. Um abraço.